Então, qual que é a ideia, né? Era, né, na discussão do piso, que a gente conseguisse criar algo que tivesse algumas características aí, alguns princípios colocados. Um deles é que fosse algo dinâmico, né? Ou seja, que permita reclassificar as unidades ao longo do tempo, não fosse um piso fixo para todos os anos, porque a condição de cada unidade muda, seja porque a área construída foi maior, né? Ou porque a condição dela mudou. Algo que tivesse previsibilidade, né? Que tivesse, levasse em consideração critérios quantificáveis, ou seja, que a gente conseguisse saber o porquê que a gente, porquê que cada campus recebe aquele determinado piso orçamentário e em que condição aquele piso orçamentário viria a ser modificado. E aí, nisso, é uma característica que a matriz CONIF, por mais que ela possa ser às vezes desigual, injusta, ela era previsível, né? Todo mundo sabia como é que ela era simulada ali, modulada, a partir do momento em que tivéssemos um crescimento de matrícula equivalente maior do que a média da rede, aumentaria-se o orçamento, ou aumentaria-se o percentual do orçamento que o campus recebia. Então a ideia era manter essa característica que ela tinha de previsibilidade. A possibilidade de ter um enquadramento amplo, ou seja, de ter categorias diversas, da gente não trabalhar simplesmente com um piso, por exemplo, como nós tínhamos na época da implantação, né? Pré-expansão ou campus implantado, de ter diversas categorias, então a gente vai ver que é uma categoria composta que a gente propõe, né? Então, os campos podem estar em diferentes pontos nessa categorização, que tivesse um estímulo positivo, ou seja, que não fosse uma metodologia que desestimulasse a economia, porque se nós, né, basicamente copiássemos o valor que o campus executou no período anterior, quem executou mais, quem gastou mais, receberia mais. E quem teve alguma ação de economia, né, por, sei lá, né, porque conseguiu otimizar aí a execução orçamentária, receberia menos. Então, de alguma forma, a gente desestimula a economia se a gente só copia o valor. Então, a ideia é ter algo que a gente possa estimular, dê um estímulo positivo, né? Ou seja, quem consegue economizar e ter uma otimização do recurso vai acabar tendo mais dinheiro para projetos, e que garantisse uma certa autonomia de planejamento do campus. Ou seja, independe do gasto anterior, né, teria lá um valor que é o que se considera justo para o campus arcar com aquelas despesas mínimas, e aí o campus pode, né, ter ações aí para economizar, ou pode ter ações pela especificidade dele de acabar gastando um pouco mais com algum contrato, mas enfim, garantisse essa autonomia, o campus continua planejando as suas ações de manutenção. Aqui, basicamente, só, né, em termos de contexto, assim, a ideia era sair daquilo que nós tínhamos de matriz CONIF, há 2 anos atrás, ou seja, o orçamento é baseado unicamente no número de estudantes que o campus tem, para uma proposta onde a gente tem um orçamento composto. Uma parte dele é o piso orçamentário e a outra parte é baseada no número de estudantes. Então, não, a diferença, na verdade, é que entra um novo bloco nesse orçamento aí, né, que ele não muda tanto, não é tão volátil quanto pode ser, às vezes, o número de estudantes. E aí, algo importante, né, que a gente entende ali é que piso é diferente de orçamento. Isso é importante porque assim, o piso é um dos componentes do orçamento. Porque às vezes, ao olhar a metodologia do piso, pode ser que a gente identifique, olha, tem uma despesa que eu acho importante, que não está ali, ou, né, mas assim, não estarão todas ali, porque justamente esse é o piso, é o mínimo. Nenhum campus receberá somente o piso, exceto se tiver 0 matrículas, né, o que hoje não acontece com nenhum. Então, o campus receberá o piso e mais um acréscimo aí baseado no número de estudantes. Então, para entrar no piso, né, as despesas que estão ali colocadas deveriam ser despesas que não se modificam tanto com o número de matrículas, né, porque pegar um exemplo aqui meio aleatório, mas vamos dizer assim, impressões, né, locação de impressoras lá e pagamento por cópias. A gente percebe que a quantidade de cópias que é feita num campus tem relação sim com o número de alunos. Quanto mais alunos, mais cópias são feitas. Então, não teria por que, por exemplo, impressão estar dentro do piso, porque é um gasto que consegue ser calculado, consegue ser mensurado a partir do número de matrículas, né? E outros gastos também. Então a gente vai ver que a metodologia do piso, ela pega uma parte, é claro, dos gastos, mas não pega todos, até porque o objetivo dela é ser um componente do orçamento e não ser o orçamento inteiro. De maneira resumida, só o trabalho que a gente fez até chegar aqui. Inicialmente a gente coletou os dados de custeio dos campos, né? Foi realizado, né, por formulário aí, foi feita uma consulta bem ampliada, devem lembrar, os campos, né, colocaram tudo ali que consideravam ser uma despesa adequada se está num piso, ou uma despesa que se caracteriza como manutenção do campus, como funcionamento desse campus. Então, nós analisamos essas despesas quanto aos agrupamentos que elas podiam ser feitas, ou seja, a gente consegue juntar contrato de
vigilância com contrato de portaria, de recepção e de circuito fechado de TV, por exemplo. Todas elas têm uma natureza de despesa muito parecida e alguns campos, inclusive, mudam entre elas. Alguns têm só a portaria, né? Alguns têm só a recepção, alguns, né, suprimem um contrato de vigilância, mas porque colocam recepção durante o dia e vigilância à noite. Então daria para agrupar elas, para entender elas como um grupo, né? Realmente, e a gente fez essa análise tentando, e aí criamos ali 4 grupos. Fizemos uma análise de relevância também, aí entra, né, bom, tem campos que falou que tem gastos com correio, mas o gasto com correio dava 200 e tantos reais no ano inteiro, ou seja, é um gasto pequeno demais para estar contido na fórmula do piso. Esse gasto, né, ele interfere, a gente vai ver que simplesmente com o arredondamento de valor que a gente faz no final da fórmula do piso, já dá conta, né, dessa diferença. Então tem gastos que são muito pequenos, eles não são relevantes o suficiente para estar no piso. E a outra análise foi sobre a natureza dessa despesa mesmo, se ela tem relação direta ou não com o número de matrículas. Aquele exemplo que eu falei das impressões. Então, quando a natureza tem uma, quando o gasto, a despesa tem uma natureza relacionada diretamente ao gasto, ao número de matrículas ali de estudantes, não tem por que ela estar no piso, porque ela pode ser calculada pela metodologia comum aí de matrículas. Depois disso, a gente atualizou os dados dos campos, porque os dados coletados na primeira vez tinham algumas discrepâncias ali um pouco grandes, tinha, né, teve alguns que colocaram por mês, alguns por ano, em alguns casos faltou despesa, né, específica, então agora a gente pediu de maneira bem específica, né, qual é o gasto de serviço de limpeza realizado no ano de 2019, entre janeiro e dezembro daquele ano. Então a gente pediu a despesa que a gente queria. Não era mais um formulário aberto, né? Agora a gente pediu especificamente e categorizamos essas despesas, né? A gente vai ver 4 categorias distintas para as despesas que a gente entendeu que deveriam compor o piso. Aí a gente analisou os valores que foram coletados dos campos, então, para ver se tinha alguns possíveis equívocos de preenchimento. E aí alguns de vocês foram contatados, né? Especialmente aí os chefes Dan, né? A Fabiana fez o contato com eles, porque alguns valores nos chamaram a atenção, porque dentro de um agrupamento de campos ali que tinha uma condição muito parecida, às vezes tinha um campus que o custo dele era 300% a média de todos os outros daquele mesmo grupo. Então, podia ter algum equívoco de preenchimento, podia ter alguma especificidade do campus, que acabava caracterizando essa despesa maior. Então, a gente consultou pontualmente essas pessoas, né, para ver o que tinha ali, e aí pegamos a explicação, o que estava acontecendo, e analisamos a coerência dos valores em cada grupo que a gente criou, né? Ou seja, no grupo, né, dos campos, né, que, sei lá, o grupo dos campos que tem área construída de até 1.100 metros quadrados. Normalmente eles gastam quanto com limpeza? Ok? Existe coerência nesses valores? Ou seja, isso é um indicador válido para a gente ver o quanto eles gastam? A gente fez essa análise. Depois a gente, então, classificou o campus, de acordo com os indicadores que a gente criou, e calculou o valor médio em cada um daqueles grupos. Ou seja, quanto é que, na média, aqueles determinados campos gastam com limpeza, zeladoria e jardinagem, por exemplo, que era um dos grupos. E aí a gente fez essa categorização e, por último, a gente simulou uma matriz de piso orçamentário. Que a gente vai ver, ela é composta aí por 3 grupos de despesa, né? Então, toda essa simulação é feita com os valores de 2019. Por quê? Porque são os valores que a gente tinha, né, todos ali completos e de um ano em que as atividades aconteceram de maneira presencial. De 2020, a execução foi um pouco diferente do que seria habitual, né? Então a gente fez essa simulação e aí fez uma análise comparativa com o valor que o campus realmente executou. Ou seja, se em 2019 nós estivéssemos implantando esta metodologia de piso orçamentário, o quanto esse piso atenderia aquilo que o campus executou, né? Qual é o percentual atendido, e a gente vai ver que a gente tem aí uma quantidade de campos bem grande aí, que inclusive receberiam mais de 100% do que aquilo que executaram, né? A gente tem 2 campos, só que acaba sendo um pouco mais diferente a situação deles, mas que a gente apresenta depois. Existe a razão do porquê. Então, na primeira simulação da metodologia, nós criamos 4 grupos, né? O primeiro grupo era um grupo de manutenção predial, aí entraria, né, serviços de zeladoria, encanador, eletricista, limpeza e jardinagem. O segundo era um grupo de transporte e mobilidade, que entrava a parte de manutenção veicular, os contratos de direção, o fretamento, geralmente de transporte coletivo. No terceiro grupo era um grupo de consumo obrigatório, onde entrava água, esgoto, energia, telefone, internet. E o último grupo de segurança, onde entrava vigilância, portaria, recepção e CFTV.
E para cada um desses grupos, nós pensamos em criar categorias, né? Ou seja, o campus poderia estar na categoria 1, 2 ou 3, né, de cada um desses grupos aí. Só que, ao fazer a análise, a gente percebeu que esse grupo 2, né, que é o grupo de transporte e mobilidade, nós não conseguimos encontrar nenhum indicador que desse essa correlação, né? A gente pensou inicialmente no número de turmas que o campus atende, né, ou algo assim, mas não se consegue, né? Por exemplo, Florianópolis é o maior campus, né, em termos de número de turmas e tudo mais, e está longe de ser o campus que mais gasta com transporte, gasta muito pouco. Mas, por exemplo, Florianópolis, pelo menos nos dados que foram coletados, não tem contrato de direção veicular terceirizado. E a gente vai perceber que os campos que mais gastam são aqueles que tiveram, né, ou têm contrato de direção veicular, ou tiveram em 2019. Então, a gente não conseguiu modular um indicador que conseguisse nos dizer o quão grande é a despesa de transporte e mobilidade daquele campus. E aí a gente tem algumas situações bem específicas. A gente vê o campus que mais gasta nesse grupo seria o campus São José, mas é um campus também que tem especificidade, tem caminhão lá no campus e tudo mais. Então, não é uma condição que a gente consiga criar um indicador que vale para todos os campos. Então, a gente tem uma proposta até de suprimir, desse não ser um grupo, e de trabalhar com os outros 3 grupos na hora de fazer o piso. Então, o primeiro seria de manutenção predial. Seriam 3 categorias, né, e levaria em consideração a área construída. Claro, a gente calculou se existe proporcionalidade entre a área construída e o valor que executou com base em 2019. Então teríamos aí 3 categorias, né, ou seja, campos que estariam com área construída menor que 4.000 metros quadrados, campos com área construída até 8.500 e campos com área construída até 12.000 metros quadrados. Depois, o de consumo obrigatório, a gente vai ver que a gente teria ali uma categoria 1, né, que seria as faixas de público, ou seja, o campus que atende ali até 500 estudantes por dia, até 1.100 estudantes por dia e até 2.000 estudantes por dia. Por quê? Bom, parece parecido com o critério da matriz CONIF, mas não é, porque aqui é uma faixa de estudantes, ou seja, o fato de tu atender, né, 150 estudantes por dia ou atender 400, a gente percebe que não muda muito o gasto que ele vai ter de energia elétrica, por exemplo, né, ou de internet, ou de telefone. Então é por isso que seria na faixa de público, né, e não colocado como o número exato de matrícula em si, né? Só respondendo ali, o Posas perguntou no chat se não tem nenhum item que mensura a área total além da construída. Nós tínhamos uma proposta inicial para o grupo 4, Posas, de fazer isso, mas a gente acabou retirando ela porque ela não se mostrou adequada. A gente ia usar ela para o item de segurança, né, mas realmente acabamos suprimindo ela no final. E aí o grupo 4, né, que entra os itens de segurança, vigilância, portaria, recepção e CFTV. Então, entraria, né, novamente aqui. Aqui a gente tinha uma área de pensar em tamanho da área, né, até porque quem sabe a vigilância ia ter que circular pela parte inteira, ou o circuito fechado de TV teria que ser instalado, mas não se mostrou um critério bom para a gente categorizar os campos. Então a gente acabou adotando aqui o mesmo anterior, de área construída. E aí aqui é uma simulação, né? Claro, com valores aqui com certeza hipotéticos, né? Mas é só para a gente tentar entender a metodologia, né? Então, digamos que eu teria lá no grupo 1 de manutenção predial 3 categorias. Em uma delas o campus receberia R$5, na outra 10 e na outra 15. Né? No grupo 3 ali o campus poderia receber 3, 8 ou 12, enfim, de acordo com a categoria que ele está. Esses valores da categoria são propostos, né, de acordo com a média de gasto dos campos. Então eu poderia ter, por exemplo, um campus A aqui, que ele estaria, né, lá no grupo 1 ele ficou categorizado, né, na categoria 1, no grupo 2 aqui ele ficou na categoria no grupo 3 na categoria 2 e no grupo 4 na categoria 1. Então o orçamento dele é composto por esses 3 blocos aqui, daria R$17. Um campus B aqui, né, que estaria numa condição diferente, já a área construída dele não é tão grande, né, mas ele tem uma quantidade de pessoas ali, de estudantes circulando grande, então ele ficou numa categoria aqui mais avançada nesse caso, então o orçamento fica aqui, e assim vai, né, diferentes exemplos, ou seja, o piso orçamentário de cada campus seria composto por 3 componentes, né, que estão colocados nesses grupos: manutenção predial, consumo obrigatório e segurança, né, que foi o que nós
Na simulação entendemos adequado. E aí, é claro que isso não dá conta de todas as despesas do campus, a gente sabe, né? Mas não era essa a intenção. Era a intenção ter uma segurança mínima para o campus, um piso mínimo, e a partir dele, então, o orçamento continuar sendo composto. Aí aqui algumas dificuldades só que a gente encontrou, né? São Lourenço e Florianópolis dificilmente se enquadram nas categorias, né? Nem em termos de valores, nem em termos de indicadores. Então, uma sugestão que a gente fez seria adotar múltiplos para as duas situações. Então, colocando, por exemplo, São Lourenço como sendo um campus que valeria metade de um campus da faixa 1, que é o menor campus, e Florianópolis valendo 2,8 vezes um campus dos maiores da faixa 3. Por que 2,8, tá? Essa é mais ou menos a condição que a gente tem de área construída de Florianópolis, por volta de 28 mil metros quadrados, pelos dados que nós temos, então daria mais ou menos 2,8 vezes mesmo. E aí a gente vai ver que com o valor fica relativamente coerente, né, se a gente fizer essa multiplicação. E uma outra dificuldade, né, que o custeio aí com transporte não parece ter relação direta com a atividade que o campus faz, ou com a distância que ele está da reitoria, ou com qualquer outra coisa, mas sim com a escolha do contrato que ele utiliza, se tem ou não tem motorista terceirizado e quantos tem. Né? Respondendo a Eliana ali que no chat perguntou se o número de estudantes é referente a 2019 também, sim, né, nós fizemos a simulação com base na PNP 2020, que traz os dados dos alunos de 2019. Então, claro, para a gente fazer um piso 2022, a gente teria que atualizar esses dados, a área construída e a faixa de estudantes. Né? A ideia é, se a gente tiver a metodologia pronta, aí fica fácil da gente conseguir simular. Né? E aí aqui é o resultado final, digamos, disso. Né? A gente teria as faixas ali colocadas, no quadro verde um pouco mais claro aqui eu tenho o indicador, né, que foi o que já foi mostrado antes, até 4 mil, até 8.500, até 12 mil, e aí o valor que isso representaria. Então, o campus, né, teria um piso composto por um valor de cada uma dessas linhas, né? Com exceção de São Lourenço e Florianópolis, que aí teria esse ajuste depois, essa multiplicação, né, ou essa divisão, se a gente definir errado. Nesta planilha, nós podemos ver a aplicação prática da proposta de metodologia do piso orçamentário. A cada um dos campos é atribuída uma classificação no grupo de despesas 1, no grupo de despesas 3 e no grupo de despesas 4. Essa classificação gera, né, uma soma de 3 blocos orçamentários que iria compor o piso orçamentário daquele campus. Os valores de referência em cada uma das faixas para os 3 grupos de despesas estão colocados nesta parte colorida aqui ao lado direito da tela. Então, no grupo 1, os campos classificados na faixa 1 receberiam R$ 270 mil, na faixa 2, R$ 410 mil, na faixa 3, R$ 540 mil, e assim, da mesma forma, para os outros dois grupos. Na análise que nós fizemos, nós comparamos também o valor que os campos teriam recebido, utilizando por base essa metodologia, com o valor que eles realmente executaram para esse tipo de despesa durante o ano de 2019. E aí então nós vamos perceber que nós temos aqui 13 campos sendo atendidos em mais de 100% da sua necessidade, 7 campos que ficam com um atendimento entre 90% e 100%, e 2 campos que tiveram uma condição diferenciada realmente, que é o campus Araranguá, com valor próximo de 80%, e o campus de Itajaí, com 85%. Essas duas situações acontecem por conta específica de 2 contratos, que os campos já sabem, foram comunicados, e que são contratos que realmente têm um valor bem acima da média do grupo. No caso de Araranguá, esse contrato inclusive já foi alterado, e no ano de 2022 ele se configura com um valor inclusive menor do que o valor que foi executado em 2019. Portanto, na aplicação prática da metodologia, nós teríamos estes valores que aqui estão calculados. Nesta planilha, na qual o link segue na descrição, é possível fazer diferentes simulações nestas colunas em coloração amarela. Então, mudando aqui a condição do campus, né, vai se mudar também o valor que ele receberia, né, de piso. Ou seja, é possível simular diferentes condições para entender como que isso se aplica e como isso modificaria o valor do piso.
Uma explicação importante sobre a forma como estes valores de referência foram construídos, eles foram feitos a partir do valor médio da despesa naquele grupo, ou seja, nós pegamos todos os grupos que se encaixariam em uma determinada faixa, faixa 1, faixa 2 ou faixa 3, e calculamos o valor médio da despesa entre eles. E aí fomos verificar se esse valor atenderia realmente mais da metade dos campos que estão naquele grupo. Em todos os casos, atendeu sim. Nós temos duas exceções nessa planilha na forma de cálculo, que é o campus Florianópolis e o campus São Lourenço, por não se enquadrarem nem nos indicadores e nem nas categorias que estão ali colocadas. Então, a simulação foi feita considerando que o campus Florianópolis corresponderia a 2,8 campus da faixa 3 e o campus São Lourenço a meio campus da faixa 1. E aí os valores ficam muito próximos das demais configurações dos outros campos também.